Declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 7ª e da 8ª reuniões. As senhoras e senhores senadores que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Iniciando com o primeiro item dos nossos trabalhos, caráter não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 17, de 2014, submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do senhor Adalberto Tokarski para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Autoria, Sua Excelência Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro. Relatório pronto para deliberação. Observação: no dia 1º de abril de 2014, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva da matéria, nos termos do ato número 1 de 2009 desta comissão, redação dada pelo ato número 4 de 2013, também desta comissão. Convido, dando-lhe boas-vindas a esta comissão, para que tome assento à mesa, o senhor Adalberto Tokarski, indicado para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Vou passar a palavra ao doutor Adalberto Tokarski, indicado, como disse, para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos para a apresentação de sua apresentação aos integrantes desta comissão. Excelentíssimo senhor senador, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, presidente Fernando Collor, excelentíssimo senhor relator, senador Flecha Ribeiro, excelentíssimos senadores integrantes desta comissão e demais presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, pela indicação de meu nome ao Senado Federal para apreciação com vistas a exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Ao me apresentar, gostaria de salientar que há mais de 16 anos exerço atividades profissionais ligadas ao setor hidroviário, sendo 9 destes na iniciativa privada e os últimos 7 anos e meio como gestor na ANTAQ. Ressalto que, pela primeira vez, a ANTAQ tem a possibilidade de ter um diretor com ascendência puramente do setor hidroviário. Tem a possibilidade. Por isso mesmo, gostaria de repassar a visão que tenho sobre esse setor, que talvez boa parte da sociedade não conheça totalmente. Por nossos rios foram movimentados 80,3 milhões de toneladas em 2013. Significaria, excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, 1.784.000 viagens de um caminhão bitrem de 45 toneladas. Ou melhor, propiciaria uma redução de 10.490
toneladas de CO2, caso fosse transportado por caminhões. Evidenciado desse plano que este é o modal de transporte mais amigável ao meio ambiente. As principais vantagens desse modal, como menor custo, maior segurança, ambientalmente correto, dentre outros, os excelentíssimos senhores senadores desta importante comissão já o sabem. Mas olhemos no detalhe. A hidrovia Tietê-Paraná, no mês de março de 2013, transportou a partir de Goiás, mais precisamente de São Simão, 191 mil toneladas de grãos que seguiram pelos rios Paranaíba, Paraná e Tietê, e depois chegaram em Pederneiras, em São Paulo, e de trem até Santos. Imagine se essa navegação fosse paralisada um mês. Nós precisaríamos colocar nas rodovias do Estado de São Paulo mais 4.244 bitrens de 45 toneladas para transportar por essas rodovias paulistas esse mesmo volume. Com isto, percebe-se que o transporte hidroviário não é tão singelo. Até porque, se fizermos as contas do que se precisaria para as 80 milhões de toneladas que são transportadas em todas as hidrovias brasileiras. Por conseguinte, poderia o excelentíssimo senador Cidinho, que daqui um pouco estará aqui, poderia me perguntar, a quanto anda a evolução do transporte hidroviário no Brasil? Ora, a hidrovia Tietê-Paraná, que é dotada de eclusas nos seus barramentos, vem crescendo 10% ao ano, nos últimos 10 anos. E agora, com o investimento que a Transpetro está realizando para construir 80 barcaças e 20 empurradores para transportar etanol por essa hidrovia, esse número irá aumentar ainda mais rapidamente. Some-se a isso os 1,5 bilhões de reais que o governo federal, em conjunto com o governo do Estado de São Paulo, estão investindo nessa hidrovia. Notadamente, dá para perceber que essa hidrovia não terá só um aumento de 10% ao ano. Ela, em poucos anos, irá duplicar os 6 milhões de toneladas que hoje ela transporta. Nessa hidrovia, excelentíssimo senhor senador, presidente Collor, temos, inclusive, um trabalho que a ANTAQ coordena, que é o funcionamento do G5+1, que são, o G5 são os 5 estados da hidrovia, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O +1 é o governo federal, que participa Ministério dos Transportes, DENIT, Ministério da Agricultura e a ANTAQ. Esse grupo preparou um levantamento sobre os custos dos investimentos necessários para essa hidrovia, bem como proporcionou um ambiente favorável a uma ação conjunta do governo federal e o governo do Estado de São Paulo na hidrovia, que é um investimento de 1,5 bilhões de reais. Excelentíssimo senador, presidente Collor, a gente vê que em hidrovias há uma ação de Estado, uma ação do Estado por parte do governo federal e há uma ação de Estado por parte do governo do Estado de São Paulo. Isso é muito importante porque um planejamento da hidrovia, ele passa, de repente, apenas 4 anos de um mandato de um governador ou de um presidente ou de uma presidenta. Então, esse é um exemplo que a gente vai buscar, inclusive o Mato Grosso do Sul,
já pediu, excelentíssimo senhor presidente Collor, a criação de um grupo que participe o governo federal com seus entes, o governo do Mato Grosso do Sul e o governo do Mato Grosso. Para que, de uma ação conjunta, mais forte, consigamos destravar alguns aspectos da hidrovia do Paraguai. É uma hidrovia que tem um pouco mais de 3.000 quilômetros, que se navega precisando simplesmente de dragagem praticamente. E o que mais poderia se perguntar, né, o excelentíssimo senador Wilde Moraes, lá de Goiás, a terra em que me formei. A resposta é só que na Amazônia apenas 3 novas empresas de navegação têm previsão de investimento de mais de 6 bilhões de reais. Isto em barcaças, empurradores, terminais e portos. São mais pelo menos 300 barcaças com maior capacidade de transporte e tecnologia de navegação avançada para os próximos 5 anos. Hoje, excelentíssimo senhor presidente Collor, nós temos, transportando cargas no Brasil, 1.600 embarcações. Só na Amazônia nós vamos ter, nos próximos 5 anos, mais de 300 novas barcaças. Por que falo isso? Porque passa pela minha mesa, como superintendente de navegação da ANTAC, todos os pedidos de busca de financiamento junto ao Fundo Marinha Mercante. Então, veja só, na Amazônia há um crescimento importante. Continuo. Até porque é o seguinte, acima do paralelo 16, se nós cortarmos o Brasil um pouco acima da divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, é que está o paralelo 16. E pegarmos a produção acima desse paralelo, tá? Nós poderemos verificar que a produção só de soja e milho passou de 87 milhões de toneladas. Isso significa o quê? 54% da produção desses grãos no Brasil. E, notadamente, a produção excedente dessa região, como está acima do paralelo 16, o consumo interno é por volta de 17 milhões, 60 milhões de toneladas, o que fazem? Eu até brinco com os parceiros meus do Mato Grosso, o qual, enquanto no governo federal, sempre defendiam a logística para o Mato Grosso. Brinco que falo o seguinte, nós saímos com a nossa produção, nós saímos com nossos caminhões lá do centro do continente, centro do Brasil, arrebentando as rodovias. Precisamos, então, o quê? Uma nova saída. Como bem ouvi o excelentíssimo senhor presidente Collor, no fórum, dizendo, a saída, existe uma saída estratégica que é a saída norte. E, dessa forma, se você for por norte, você vai evitar de congestionar os portos do sul e sudeste. Mas vendo esse nicho de mercado de 60 milhões de toneladas de grãos, que podem sair pelo norte, mais perto do mercado, saindo pelo norte, que é mais perto do mercado europeu e americano, além de que, com a duplicação do canal de Panamá, nós vamos ter um acesso, tá? Transformando esse caminho mais perto para a Ásia também. Essas empresas, vendo esse nicho de mercado, já começaram a se instalar na região amazônica. São essas 3 empresas, presidente, que estão investindo, só elas, em porto, terminal, embarcações, mais de 6 bilhões.
E tem mais outras empresas que nos consultam diariamente sobre a potencialidade dessa saída. E aí eu digo o seguinte, que tanto é que a partir de Miritituba, no Pará, já se iniciou no mês passado o transporte de grãos vindo do norte do Mato Grosso, saindo pelo rio Tapajós. O volume a ser transportado pela saída norte, que já acontece a partir de Porto Velho, Santarém e agora Miritituba, vai aumentar consideravelmente. Em breve, poder-se-á também operar a partir de Vila do Conde. Senhor senador, excelentíssimo senador, Flecha Ribeiro, meu relator, o qual cumprimento, o qual, vamos dizer, conterrâneo no aspecto de que sou também cidadão paraense, pela luta por essa saída pelo Tocantins, o que nós temos? Nós temos hoje, na região de Belém, mais precisamente na região de Barcarena, onde tem o porto de Vila do Conde. Agora nós temos um terminal, um grande terminal, dedicado a receber e soltar grãos para os navios. Temos um segundo, que está buscando autorização da ANTAC, que está no processo final da ANTAC e da CEP, que provavelmente, caso seja autorizado, nos dará a opção, presidente Collor, de termos 2 a partir dessa região. E o governo federal, tá, neste planejamento da nova lei, também coloca o Porto de Outeiro, que está no grupo 1, para ser arrendado, mais de um terminal, tá certo? Para mais de um arrendatário. Então, nós vamos ter, em breve, 3 terminais, sendo um público, nessa região, para receber os grãos, tanto vindo do Tocantins, vindo do rio Tapajós, a partir de Miritituba, Santarém, tanto vindo de Porto Velho. E aí, eu gostaria de falar, por exemplo, para o senador Valdir Raupp, que escutei algumas vezes em pronunciamento, que concordo com a Vossa Excelência quando ele diz que os barramentos de Santo Antônio e Jirau seriam importante ter as eclusas, que agora, por exemplo, que nós estamos com regime de cheia, e uma tremenda cheia no Rio Madeira, nós poderíamos adentrar até praticamente o Mato Grosso. O estado de Rondônia estaria todo interligado caso nós tivéssemos essas eclusas. Mas eu lhe digo também o seguinte, nas manchetes de jornais, nós não vemos falar que Porto Velho está desabastecido. Por quê? Porque tem uma navegação franca pelo Rio Madeira, principalmente em águas altas. Então, sendo assim, certo? Nós fizemos na ANTAC, especificamente, eu, como superintendente de navegação interior, que atuo desde a sua criação, primeiro como gerente, e agora 2 anos e meio como superintendente, que nós percebemos que não existiam estatísticas e estudos com diagnósticos sobre a utilização das hidrovias brasileiras. Estudos e estatísticas, presidente Collor, completos. Então, para uma defesa de uma maior utilização de nossos rios com vias de transporte mais eficientes, buscou-se a celebração de um termo de cooperação com a instituição científica. A ANTAC buscou um termo junto à Universidade Federal de Santa Catarina, que resultou na elaboração do Plano Nacional de Integração Hidroviária, e que, no momento, repasso ao excelentíssimo senhor presidente dessa comissão,
presidente Collor. Esse estudo, no qual detalhou as principais hidrovias e as georreferenciou, porque antes o seguinte, se nós entrássemos num mapa elaborado por qualquer ente do Estado brasileiro, nós iríamos usar a palavra, eu acho que a hidrovia está mais ou menos aqui. Não, hoje nós, através do PNH, nós temos elas todas georreferenciadas. Antes de tudo, a palavra acho era mais utilizada quando se perguntava sobre o transporte hidroviário. Agora se sabe quantos quilômetros de vias economicamente navegadas temos. Eu não acho mais. Eu tenho a certeza que tem no mínimo 20.956 quilômetros de vias economicamente navegadas no Brasil. Ou seja, saiu-se do empirismo para a base de dados técnica e consistente. Para adotar esse estudo, esse plano PNH, de uma inteligência, foi criado o sistema SIGTAC, que é um sistema logístico baseado na ferramenta GIS, que é a mais utilizada, destinado a realizar análise e planejamentos. Excelentíssimo senhor presidente Collor, hoje, se um empresário precisar de uma informação para fazer um investimento na utilização de hidrovia e perguntar à ANTAC, preciso sair de Sinop, simule para mim quais são as opções que nós temos, saindo por rodovias, ou por rodovia e ferrovia, ou por rodovia e rios. Basta poucos minutos que sai a simulação mostrando as opções e as vantagens e os custos. Isto dá consistência, dá segurança para o Estado brasileiro promover o fomento ao investimento nas hidrovias de empresas. E isso já está acontecendo. Lembro eu que um dia, pela terceira vez, fui convidado para fazer uma palestra na Fiesp. Fui lá, na Federação de Indústria do Estado de São Paulo, pensei, escuta, o que eu falo para as senhoras e senhores empresários que estarão lá? Falei, deixa eu fazer algumas contas e mostrar para esses senhores que detêm um poder econômico importante para o Brasil, do que pode investir. E outra coisa mais, não é do que pode investir apenas, do que ele vai ganhar, qual a possibilidade de ganho, qual o nicho de mercado. E assim o fiz, mostrando que, através de investimento nas hidrovias, a saída pelo norte, seria extremamente interessante termos novos investimentos. E fico feliz em dizer o seguinte, 2 meses depois que estive na Fiesp, senhor presidente Collor, esteve um representante de uma grande, 2 representantes diretores de uma grande empresa brasileira, uma grande construtora, e para minha felicidade, há 2 meses e meio atrás, essa empresa esteve lá, um dia antes de ser anunciado 1,5 bilhão de reais de investimento em uma empresa de navegação que precisará construir porto, terminal e barcaças. Então veja só, qual a importância da ANTAC ter elaborado esse estudo, ter criado essas ferramentas. Além disso, excelentíssimo senhor senador Jaime Campos, do nosso Mato Grosso, o qual muito falamos sobre a logística. Já falei um pouco aqui do Mato Grosso agora há pouco, mas eu vou passar já por uma outra etapa, excelentíssimo senador, que nos faltava um conhecimento, no caso da ANTAC, Dr. Mário Povia, presidente interino, diretor-geral interino da ANTAC. Nós faltava um conhecimento mais aprofundado do transporte aquaviário na maior região hidrográfica brasileira. Qual? A Amazônica, que possui 16 mil quilômetros de rios,
80% do total brasileiro. E para as 12 milhões de pessoas que vivem lá, esses 16 mil quilômetros são as suas vias, são as suas estradas d'água, se assemelhando à concepção de estradas que comumente conhecemos. A saída pela Amazônia, o acesso, e tanto hoje a gente fala da mobilidade na Amazônia são pelos rios. Precisamos ter esse conhecimento. E a ANTAC, para superar essa lacuna, buscou outra instituição científica, a Universidade Federal agora do Pará, que é da região que conhece, presidente Collor. E elaboramos o primeiro estudo completo a ser concluído sobre transporte de passageiros na Amazônia. Foram levantadas informações de todos os terminais de passageiros de linhas regulares, estaduais ou interestaduais, a frota, a sua idade e característica, a movimentação de passageiros e as cargas transportadas por essas embarcações regionais, bem como o perfil socioeconômico dos passageiros. Agora, sabemos, são transportados, excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, da região amazônica, só em embarcações regionais, 8.991.000 passageiros. Quase 9 milhões de passageiros. E 4.575.000 toneladas de carga, só por essas embarcações. Conseguimos tratar o perfil econômico e social dos passageiros, a escolaridade, a idade, a renda familiar e a ocupação. Constatamos que um pouco mais de 50% ganha até 2 salários mínimos. Nisso, o estudo concluiu o seguinte, senhor almirante, que é socialmente importante, e presidente Collor, é extremamente importante, economicamente também. Desloca 9 milhões de passageiros, quase 5 milhões de toneladas, certo? Para a grande maioria dos passageiros com um perfil econômico-social de baixa renda. Então, nós tínhamos que ter esse olhar para a Amazônia, para o quê? As estradas da Amazônia. O que se transporta, principalmente, transporta lá. Não se transporta, excelentíssimo senhor senador Cidinho, que citei no início aqui, acreditando que o senhor estaria presente logo em seguida, que na Amazônia o transporte de cabotagem chega a Manaus e a Santarém com grandes navios. O transporte de cargas chega, tá? O transporte marítimo internacional adentra na Amazônia daí, transportando cargas gerais, muito contêiner para a Amazônia. E na Amazônia nós temos inúmeras embarcações que transportam produtos, cargas de baixo valor agregado, minerais e também grãos. A Amazônia, por exemplo, nós temos empresas que têm comboios, senhor presidente Collor, que com 20 barcaças de 2.000, com 40.000 toneladas, um só comboio. Se assemelham, presidente Collor, às embarcações que transportam nos rios do Mississippi. Então, com esse estudo, nós pudemos ver a realidade e temos um diagnóstico que pode ser utilizado para quem? Para o governo federal, para os governos estaduais e até para os municípios. Por quê, presidente Collor? Nós contratamos um estudo em que olhasse o terminal, olhasse se ele... Escuta, o terminal tem acessibilidade? Tem alguma linha de ônibus que chega nesse terminal? Acredite, em muitos não tem a linha de ônibus. Você tem terminal? Você tem um atracador ou você não tem o terminal? Então, vamos dizer, fizemos um diagnóstico, aonde tem o terminal? Tem banheiro? Tem lixeira? Tem as condições mínimas? E aí, eu lhe digo, vamos dizer, a realidade é o seguinte, o Estado brasileiro, o governo federal,
começou há 4 anos, construir terminais na Amazônia. Inclusive, alguns que podem falar, isso é alvo de crítica. Sim, nós ficamos mais de 20 anos sem construir terminais de passageiros na Amazônia. Nós estamos reaprendendo. E agora o DENIT está numa segunda etapa, construindo terminais. É acessibilidade. Então, nós temos um diagnóstico hoje, excelentíssimo senhor senador Raupp, o qual falei agora há pouco e lhe citei, exatamente da Amazônia. Tá? Citei uma palavra sua em plenário do Senado Federal, dizendo dessas dificuldades, dessa acessibilidade, às vezes, que temos na Amazônia. Tanto é o seguinte, que nós sabemos de todo esse perfil e podemos ir adiante e repassar essas informações para o Brasil. Mas eu lhe digo, senhor presidente, senador Collor, a ANTAC, ela fez isso. Ela fez um evento com lançamento para divulgar essas informações aqui em Brasília e teve mais de 50 representantes do governo federal e representantes dos governos do estado. A ANTAC fez lá, no estado do excelentíssimo senador Waldir Raupp, e o qual esteve presente o excelentíssimo senador Waldir Raupp, o lançamento desse estudo de transporte de passageiros lá em Porto Velho. Fizemos o lançamento também, excelentíssimo senhor Flecha Ribeiro, em Belém, com um seminário de 2 dias. Mas nós fomos além. Em Belém, nós provocamos que a Assembleia Legislativa fizesse uma audiência pública para discutir esse estudo. Fizemos também em Manaus, tá? Em Manaus, do estado do excelentíssimo senador Eduardo Braga, que essa semana ainda estavam tratando com ele sobre o transporte de passageiro, uma audiência pública na Assembleia do Governo, na Assembleia do Estado do Amazonas, e um evento em parceria com a Marinha, que esteve lá o comandante do 9º Distrito, Almirante Sávio, conosco lançando esse estudo. Fizemos uma audiência pública em Macapá, na Assembleia Legislativa, ou melhor, a Assembleia que fez, nós fomos convidados. Ou melhor, nós fizemos a edição de poucos milhares de livros e eles acabaram. Ou melhor, nós conseguimos, excelentíssimo senador Alfredo Nascimento, nós conseguimos divulgar esse estudo para toda a Amazônia, para servir de base o seguinte: se me perguntarem hoje, eu preciso dos 30 terminais que mais movimentam passageiros na Amazônia, é praticamente com 2 cliques, presidente Collor, que sai dentro desse estudo. Mas tá, agora falarei de que um pouco mais que atuei. Eu atuei nesses últimos 7 anos e meio na ANTAC, ajudando a elaborar normas. E aí tenho a honra de dizer, presidente Collor, que comungo com o senhor uma ideia muito importante, uma preocupação muito importante. Quando da elaboração dessas normas, e aqui existem alguns representantes da ANTAC, eles são provas, o senhor colocou a preocupação da questão da burocracia brasileira. Lá na ANTAC, excelentíssimo senhor senador Waldir Raupp, em todas as normas, a pessoa que vos fala defendeu limpar, defendeu simplificar, defendeu desburocratizar. E assim são as normas para a navegação interior do Brasil. Então veja só, nós fizemos uma norma para transporte de passageiros que não existia, excelentíssimo presidente Collor. E tivemos que fazer, depois de 2, 3 anos, 1 ou 2 pequenas alterações. Por quê? Porque ela foi pensada, porque as nossas unidades regional, que nós temos em Manaus, que nós temos em Belém, que nós temos em Porto Velho, foram ouvidas e nós fomos para conhecer a realidade. E aí, senador Flecha, eu digo que tenho a honra de dizer o seguinte, de confirmar o seguinte:
Este superintendente, na hora de defender a navegação interior, o transporte de passageiros na Amazônia, o faz com uma certa consistência. Por quê? Porque eu me comprometi, como superintendente de navegação interior da ANTAC, excelentíssimo senador Wilder, que não passaria mais do que 2 meses sem pisar na Amazônia. A Amazônia é tão grande, é tão diferente. Às vezes ela até, vou usar uma palavra, ela é tão estratégica e ao mesmo tempo tem soluções que precisam, vamos dizer, a demanda às vezes de um recurso maior. Então, a gente fez essas normas conhecendo como é que se dá o trabalho, o transporte de passageiros. Fizemos uma norma de transporte de passageiros para navegação interior de percurso longitudinal, fizemos para o transporte de travessia no Brasil inteiro, só que essas travessias, nós só regulamos, a ANTAC só regula, a travessia interestadual ou internacional, entre estados ou internacional. Então, veja só, fizemos também a norma para o transporte de carga e que lhe digo ainda, ontem, uma excelentíssima senadora estava perguntando o que precisa, de repente, essa casa, e aí lhe digo, presidente Collor, de repente contribuir numa discussão e até propor a mudança, eu diria o seguinte, no transporte de carga, o transporte de carga, conforme a lei 10.233, ela é considerada como um serviço público. O transporte de passageiro, excelentíssimo senador Raupp, a gente entende e tem que ser realmente colocado como um serviço público, mas de carga. Porque a hora que você coloca isso aí, você traz à legislação um monte de exigências, senador Jaime Campos. E aí burocratiza. E na hora que pergunto para a gente assim, mas escuta, por que não avança mais as hidrovias, senador Collor, o transporte nelas? Eu lhes digo, vamos concorrer com o rodoviário, por exemplo. Vai sair um caminhão com a carga de São Paulo para Belém. Esse caminhão, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa ir lá na ANTAC do setor, né, vamos dizer. Certo? Ele precisa ir no Detran dele. E o que mais? Tem a nota fiscal e sair e andar. Agora, a embarcação, se ela for considerado o transporte de carga serviço público, tem um monte de exigências. E, além disso, uma série de outros órgãos intervenientes. Então, está aqui um superintendente que, caso seja indicado, aprovado por essa casa, estará lutando para simplificar as normas sobre transporte de carga no Brasil. Excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, digo a Vossa Excelência que, ao presidir o Conselho de Autoridade Portuária da Companhia Doca do Pará, que são principalmente os portos de Vila do Conde, Santarém, Miramar, Outeiro, passaram por minha análise quando presidente, desde, por exemplo, o Sistema de Segurança do Porto e SPS Code, a aprovação do Plano de Zoneamento dos Portos, os PDZs, o projeto de dragagem do Porto de Vila do Conde, dentre outros. Participei dessa forma, de certa forma, da gestão desses portos, pois os CAPs eram, na época, deliberativos, sendo que todo mês estavam em Belém, ou em Barcarena, ou em Santarém. E aí eu digo o seguinte, excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, que pelo que convivi na Amazônia, vem a tempo a novel legislação de portos, com a edição da Lei 2.815, que abre o setor portuário principalmente para investimentos privados, ao desonerar os terminais da obrigação de movimentar predominantemente carga própria. Pela ordem, Sua Excelência, senador Jaime Está Campos. fazendo ainda a sua explanação. Eu queria solicitar a Vossa Excelência, tendo visto as testemunhas da CAIS ainda e outras comissão, abrir o processo de votação na indicação do doutor Adalberto, se é possível, é óbvio, evidente. Eu também corroboro com o pedido do senador Jaime Campos.
Se pudesse abrir, ou se ele pudesse concluir também o mais breve possível, de poder começar o processo. Tá bem. Coloco... Vossa Excelência... Eu coloco a deliberação de Suas Excelências os senhores senadores, a solicitação feita por Sua Excelência o senador Jaime Campos e Sua Excelência o senador Valdir Raupp de darmos início ao processo de votação. As senhoras e senhores senadores que concordem, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro... Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, senador Cidinho Santos. Eu gostaria de solicitar que, uma vez aprovado o nome do sabatinado, que nós colocássemos o requerimento em regime de urgência para votar, de preferência, na sessão de hoje, quando nós já temos os outros dois da semana passada que foram aprovados, que está para ser votado na sessão de hoje. Perfeitamente, no plenário da Casa. Senador Cidinho Santos, nós teremos que esperar o resultado da votação para, então... Declaro, portanto, aberto o processo de votação para a mensagem do Senado Federal, número 17, de 2014. Informo às senhoras e senhores senadores que as cédulas de votação devidamente rubricadas já se encontram sobre a mesa. Passo a palavra novamente à doutora Adalberto Tokarski. Excelentíssimo senhor presidente Collor, eu falei exatamente da importância que a desoneração de ter carga, a obrigação de ter carga predominante própria, ela impedia investimentos, certo? Inclusive o seguinte... A ANTAC, por provocação da área de navegação interior, nós já tínhamos feito isso no aspecto das ETCs para a navegação interior. Essa nova lei, que estabelece o programa de arrendamento, procura normatizar também, ao meu entendimento, os arrendamentos que no passado, ao fazê-los, eram utilizados, presidente Collor, com critérios outros que não condiz com a realidade atual. Tá? Entendo que ela vem em boa hora. Também o Programa Nacional de Dragagem, ela vem há bom tempo, até porque cada vez mais os navios são maiores. Tá? Vou resumindo um pouco mais. Referente à cabotagem brasileira, parece-me consensuado que devemos perseguir uma saída para o excesso de burocracia e controle, que os produtos movimentados pela cabotagem, que são movimentados internamente no Brasil, têm, além de procurar uma saída para a taxação do combustível para a cabotagem brasileira. E finalizando, ao ver que a ANTAC possui um planejamento estratégico elaborado em 2010, com base em diagnósticos sólidos e objetivos bem definidos, coloco o seguinte: ontem, conversando com o senador Cacildo Maldani, de Santa Catarina, que prestigiou a leitura do meu relatório, certo? A agência está desafiada a intensificar e aprofundar a implementação das mudanças na gestão, seja para poder responder às alterações ocorridas no cenário do setor regulado, destacando-se o novo marco regulatório portuário. Com a autorização já obtida para a realização de um terceiro concurso, para reforçar a equipe atual, é necessário agora o apoio do Governo Federal e do Congresso Nacional para equacionar a questão orçamentária. Seguramente o maior desafio para uma agência que dobrou, presidente Collor. A agência dobrou o número de regulados com a nova legislação, tem novas atribuições. Então, desde a questão de pessoal que está sendo resolvido e a questão orçamentária vai precisar o apoio, inclusive, dessa casa. A adoção de uma gestão estratégica mais agressiva passa por questões de natureza cultural, por novos processos de trabalho, pelo desenho de uma nova arquitetura organizacional que dotará a agência, espero, de uma governança regulatória e tornará mais efetiva a situação institucional da ANTAC. Muito obrigado, excelentíssimo senador presidente Collor, muito obrigado, excelentíssimos senadores, muito obrigado a todos que estão me ouvindo. Grato ao doutor Adalberto Tokarski, indicado ao cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pela sua exposição. Pela ordem de inscrição, passo a palavra inicialmente ao Sua Excelência, o senhor relator, senador Flecha Ribeiro,
para as perguntas ao sabatinado. Presidente Collor, que preside a Comissão de Infraestruturas do Senado Federal, senhores senadores, senhor Adalberto Tokarski, eu tive a honra de relatar a vossa indicação como conselheiro da ANTAC e pelo relato há a demonstração da capacidade de Vossa Excelência para Vossa Senhoria para ocupar a função. Até porque já há quase 10 anos, desde 2006, desempenha funções na ANTAC. Conheço Vossa Senhoria de várias reuniões ao longo de todo esse tempo, sempre defendendo o sistema aquaviário, para que ele fosse efetivamente implantado como modal de transporte no nosso país. E a minha primeira pergunta, doutor Adalberto, é nesse sentido: o que Vossa Senhoria fará como conselheiro da ANTAC para que efetivamente nós possamos implantar o modal hidroviário no nosso país, que ele seja o modal utilizado no transporte da produção brasileira, não somente o rodoviário e o ferroviário, mas também o hidroviário. Nesse sentido, o que é que Vossa Senhoria pode nos dizer a respeito da hidrovia Telespires-Tapajós, que é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes, principalmente na Amazônia, em que as nossas estradas são os nossos rios, e não tem lógica de você transportar essas cargas por estradas ou por ferrovias, quando elas podem e devem ser transportadas por hidrovia. Os modais entre si não são competitivos, são complementares. A hidrovia não inviabiliza a ferrovia, que não inviabiliza a rodovia. Eles se complementam como necessários para que haja melhor competitividade aos produtos brasileiros no mercado internacional. Eu perguntaria a Vossa Senhoria se o senhor concorda com o atual poder do CAP, que deixou de ser deliberativo para ser consultivo. Essa mudança trouxe benefícios ou não para o desenvolvimento portuário e do usuário? Fiz essa pergunta aos outros indicados também para conselheiros da ANTAC. Se a ANTAC tem o seu orçamento de acordo com a necessidade, se ele é ainda pequeno e se o número de funcionários da ANTAC é suficiente para que ela possa efetivamente exercer a sua função como agência de regulação e fiscalização do transporte aquaviário. Vossa Senhoria falou aí algumas vezes na cabotagem, serviço de cabotagem. Lamentavelmente, ele deixou praticamente de existir no nosso país. Isso traz uma perda de competitividade muito grande para os nossos produtos e, em especial, um aumento de valor principalmente quando ele é transportado para regiões mais longínquas do setor produtivo, que fica no sul e sudeste, para a Amazônia. Então, o que fazer para que o serviço de cabotagem possa retornar efetivamente para o nosso país? Eram essas questões, senhor presidente. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Flecha Ribeiro, relator da indicação do doutor Adalberto para diretor da ANTAC. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Rubem Figueiró. Senhor presidente, senador Fernando Collor, senhores senadores, senhor indicado. Primeiramente, senhor presidente, eu desejo felicitá-lo. Ouvi com muita atenção
o relatório que Vossa Excelência fez a respeito do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, que realmente traz indicações de solução para o desenvolvimento econômico do nosso país. Todas as indicações sugeridas pelo Fórum, me parecem, devem ser acolhidas pelo Legislativo e pelo Poder Executivo. Creio que tenha sido essa a primeira mais importante manifestação do Senado da República para apresentar um diagnóstico sobre a situação econômica do nosso país e quais as soluções viáveis para tanto. Eu quero expressar aqui o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho realizado por Vossa Excelência, um ponto alto nos trabalhos dessa comissão. Minhas homenagens. Senhor indicado, eu sou de Mato Grosso do Sul. Ouvi a exposição de Vossa Senhoria e lamento que apenas de passagem Vossa Excelência mencionou o meu estado. Mas eu tenho certeza absoluta de que Vossa Excelência, pelo interesse que tem pelos problemas aquaviários dos outros estados, poderá dar uma contribuição extraordinária a um problema extremamente preocupante, não só para o meu estado de Mato Grosso do Sul, mas como estado irmão de Mato Grosso. Eu me permito aqui ler alguma coisa e finalizando com algumas indicações a Vossa Senhoria. O meu estado é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil. Entretanto, como todos sabem, estamos muito distantes dos portos, onde nossas safras podem ser escoadas. Temos, contudo, rios caudalosos que nascem no centro-oeste brasileiro. Esses rios poderiam se tornar importantes vias para o escoamento de nossa produção. Há exemplo do que é feito no rio Mississippi, nos Estados Unidos da América. Esse seria um transporte ambientalmente correto e de baixo custo para o produtor, conforme, aliás, Vossa Senhoria salientou várias vezes. Entretanto, há décadas se propõe essa alternativa, mas os resultados são modestos. Talvez os únicos exemplos de monta na história recente seja a hidrovia do Rio Madeira, praticamente por iniciativa de empresas privadas, realizada ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E a hidrovia Paraná-Tietê, pelo governo de São Paulo, sobre o qual Vossa Excelência fez extensa explanação. Em resumo, eu interrogo a Vossa Senhoria: o que falta para que esse modo de transporte seja efetivamente utilizado? Os problemas são de ordem ambiental, de falta de financiamento, de falta de planejamento ou de todos esses fatores ao mesmo tempo? E como contorná-los? E continuo, senhor presidente Collor e o senhor indicado. Especificamente sobre o Rio Paraguai, gostaria de ouvir com maior profundidade o que já foi rapidamente exposto por Vossa Senhoria. Se há efetiva gestão para viabilizar a navegabilidade em toda a sua extensão. Me permita, Excelências e senhor indicado, fazer um breve relato histórico sobre a importância do Rio Paraguai como meio de comunicação de pessoas e produtos até de nível internacional. E esse histórico teve maior vulto nos séculos XIX e XX. Não sei se Vossas Excelências sabem, mas no decorrer do ano de 1982, o Congresso Nacional enviou uma missão parlamentar à União Soviética. Nessa oportunidade, num dia de trabalho no Kremlin, foi dada a oportunidade a todos nós, que fazíamos parte dessa representação, oferecer sugestões. E na oportunidade, presidente Collor, eu tive a audácia de sugerir uma, que seria o aproveitamento, a recuperação do Rio Paraguai. 2 anos depois, eu recebo no meu gabinete, eu era deputado federal,
recebo no meu gabinete o adido comercial da então União Soviética, dizendo que eles tinham condições de realizar um trabalho de recuperação do Rio Paraguai, que naquela ocasião já se encontrava assoreado. Isso na década de 80. E que tinham condições de realizar a obra. Tinham feito já levantamentos a respeito, naturalmente via satélite, já naquela época, via satélite, e tinham disponíveis para os estudos cerca de 150 milhões de dólares para a realização disso. Entusiasmado com a manifestação e o convite que me fez o Adido para conversar com o embaixador russo na ocasião, eu fui lá acompanhado pelo então e saudoso senador José Fragelli, que à época era presidente do Senado, e o embaixador confirmou a proposta. Fui ao então presidente Sarney, e o presidente Sarney entusiasmou-se também com a proposta, mas que deveria ouvir o governo da República do Paraguai, porque o Rio Paraguai é um rio internacional. Sabe, vossas excelências e o senhor indicado, qual foi a resposta do governo paraguaio? O Paraguai não faz negócio com comunistas. E diante essa surpreendente resposta do governo do Paraguai, aquela ideia feneceu. E hoje continua no mesmo ponto. É um dado histórico que eu faço questão de deixar registrado aqui, para dizer que Mato Grosso do Sul, como Mato Grosso, há muitos e muitos anos, deseja a reabilitação do Rio Paraguai, que atende uma imensa região, sobretudo agora que há uma explosão agrícola de dimensões extraordinárias. Então, fica registro aqui, senhor indicado, essa nossa preocupação e o desejo de que essa comissão a que Vossa Senhoria fez referência tenha sequência efetiva para que a questão do assoreamento do Rio Paraguai tenha realmente uma resposta efetiva em termos de soluções, não apenas de reuniões de técnicos e outras pessoas interessadas. Eu continuo, para concluir, senhor presidente. Nos dias atuais, essa navegabilidade foi para as calendas, com o assoreamento do rio, principalmente em consequência da desorganizada exploração agrícola nas áreas planaltinas, como nós conhecemos, que é a área que fica fora da região específica do bioma Pantanal, onde situam os afluentes do Rio Paraguai e os constantes dos sistemas hídricos dos altos do Rio Paraguai, desde suas nascentes no norte de Mato Grosso, os sistemas do Rio Cuiabá, São Lourenço e Rio Piquiri, do sistema hídrico do Alto Taquari e do menos violento Rio Miranda e Aquidauana, tudo reduzindo praticamente a navegabilidade de pequenas embarcações e barcaças de transportes do minério de urucum, esses provocando a destruição das margens que, por consequência, aumenta o assoreamento. Esse sofrimento do Rio Paraguai, pergunto a Vossa Senhoria, perdurará até quando? São essas, senhor presidente, as minhas indagações. Muito obrigado a Sua Excelência, senador Rubem Figueiró. E agora passamos a palavra à Sua Excelência, senador Jaime Campos, concluindo assim o primeiro lote de perguntas formuladas pelos 3 senadores inicialmente inscritos. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador. Senhor presidente, Fernando Collor, senhor Adalberto, indicado para diretor da ANTAC, demais colegas senadores. Eu serei bem mais breve do que o Rubens e do que o Frecha Ribeiro aqui. A minha pergunta vai mais ou menos na mesma direção do mestre, professor, ilustre senador Rubens Figueiró. Mas eu quero dizer aos colegas senadores aqui que o Adalberto é um conhecedor profundo dos assuntos da viabilidade do nosso rio no Brasil. Por sinal, ela é da região do Araguaia, conhece bem o estado de Mato Grosso. E nesta oportunidade eu quero dizer que é uma alegria muito grande
ter a oportunidade de aqui também depositar meu voto de confiança em Vossa Senhoria. E certamente, como os demais diretores que aqui já foram sabatinados, a expectativa de todos nós aqui é grande, sobretudo do que representa, de quanto é importante a questão da política hidroviária em nosso Brasil, como naturalmente a rodoviária e a ferroviária. Todavia, a minha indagação é rápida. O senhor tem conhecimento de que já há estudo, já foi anunciado reiteradas vezes, eu imagino por mais de 15, 20, 30 vezes, a questão da exploração da navegabilidade da tão importante rodovia Araguaia-Tocantins. É importantíssima, isso já vem anunciada quase há mais de 20 anos e, lamentavelmente, quase nada foi feito em termos de implantação dessa importante hidrovia que vai permitir que toda aquela região do Médio e do Baixo Araguaia possa ter o escoamento da sua produção, até porque ali está transformando também numa nova Califórnia brasileira. Era uma região que tinha o título de Vale dos Esquecidos, que Vossa Senhoria tem conhecimento, e agora de um boom. E, por incrível que pareça, presidente Collor, inclusive quero lhe convidar a Vossa Excelência para ter a oportunidade de visitar aquela região que hoje está sendo transformada numa das regiões de produção mais importante, talvez, do Brasil. Existia, até então, até agora eu não imagino que tem, terras baratas ainda e muito fértil. É uma região de terra mais fértil em nosso Brasil, padrão São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e etc. E ali pensando em escoamento. E até hoje, Vossa Excelência conhece como presidente da República que foi, até hoje não concluímos a pavimentação asfalto da BR-158, que liga Mato Grosso ao Pará e no Belém do Pará, ou seja, o 158 chega até Belém. E isso nós já atingiríamos alguns portos importantes, sobretudo o porto de Itaqui, lá no Maranhão. Pois bem, e ali os custos para operacionalizar essa tão importante rodovia, ela é muito barata, ou seja, é custos quase insignificantes. Por isso eu quero indagar, Adalberto, se há um estudo mais aprofundado, se há essa possibilidade da licitação, terceirização, ou mesmo sendo estatizado pelo governo federal, de fato ser implantada essa hidrovia, que certamente vai ser a redenção da região do Médio e do Baixo Araguaia, que é uma região grande e que, sobretudo, a impressão como ex-governador, como senador que eu sou, sei da importância que vai representar para o desenvolvimento socioeconômico daquela vasta região do Mato Grosso. Outro questionamento que eu faço aqui, Adalberto, lamentavelmente, está sendo explorado vários rios de Mato Grosso com usinas hidrelétricas. Vou citar dois aqui, o Rio Juruena e o Rio Telespires Tapajós, como já disse aqui o senador Freixo Ribeiro. São dois rios com toda a capacidade, perfeita para escoamento de produção da região, também da região do Médio e Norte do Estado e, sobretudo, a questão do Telespires Tapajós, a região do Norte do Estado, que é no longo da BR-163, que demanda Mato Grosso ao Estado de Rondônia. Estão sendo construídas agora 5 usinas hidrelétricas. O que me chama mais atenção, presidente Collor, é de que, lamentavelmente, estão fazendo essas usinas e não estão fazendo as icruzas. Na minha visão, particularmente, mesmo não sendo da área, é uma obra barata diante dos investimentos. Só vou dar um exemplo. A de Paranaí está sendo investida agora nessa usina elétrica, algo parecido em torno de 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Nessa usina agora, está iniciando ali na margem de Sinop, são 3,8 bilhões de reais. A de Nova Canaã, mais em cima, que o senhor conhece, também é algo parecido, em torno de 4,4 bilhões. A outra usina de São Manuel, previsível também, na região do Apiacás, também é algo parecido, em torno de 5 bilhões de reais. Ora, são investimento quase na ordem de 40 bilhões de reais. Entretanto, estão esquecendo a implantação das nossas icruzas. É um rio que certamente seria aproveitado de maneira racional e, sobretudo, permitindo que nós tenhamos o escoamento da nossa produção, diminuindo sobremaneira o escoamento daquela vasta região do nosso Estado, demandando lá em cima de Sinop, Mutum, Lucas, já está hoje a produção em Matupá, Guarantã do Norte, algo parecido, diminuiria 1.000 quilômetros de rodovia que iria trafegando essa produção. Ou seja,
Se nós descermos no Rio Telespires Tapajós ali, nós vamos diminuir, em termos de milha marítima, algo parecido, conforme estudos da tempo, 7 mil milhas marítimas. Vossa Excelência tem conhecimento do assunto, conhecedor profundo. Então, eu acho que precisa, Jorge Viana, Vossa Excelência, que é um líder em contexto, sobretudo um grande senador, um grande governador, um grande homem para o país, o governo federal tem que fazer uma inversão das coisas, ou seja, em termos de infraestrutura, de um transporte intermodal. Permitimos que nós façamos integração, não só através das rodovias, ferrovia, mas, sobretudo, do transporte mais barato e menos poluente, que é o transporte hidroviário. E, nesse caso, particularmente, nós temos essa dádiva que Deus deu, de ter ali vários rios, como é o meu caso, como o senador Rubens Figueiredo disse aqui, que é o rio Paraguai, ou seja, Paraguai-Paraná. Rio já foi navegável, presidente Collor. Só dar aqui um exemplo, o Rubens conhece bem. Cuiabá, na década de até 1960, recebia as chatas vinha de Corumbá, daquela região, vinha até em Cuiabá. Na ponte do rio Cuiabá, eu era moço novo, enjoei de vir lá fazer visita, que eu tinha um tio que trabalhava na antiga Bacia do Prata, que Vossa Excelência sabe, que era uma estatal do governo federal, que chegava até Cuiabá. Acabou. O rio Paraguai-Paraná é questão de decisão política. Lá atrás, houve ingresso por parte do Ministério Público, depois com a decisão do juiz federal, ia viabilizando, ou seja, já navegava para ali grande chata, transportando a nossa produção na região oeste do estado, saindo até a Argentina via Paraguai, Paraná, indo através de grande chata. Isso parou, ou seja, através de uma decisão esdrúxula, na minha visão particularmente, uma decisão proposta, ou seja, uma ação proposta pelo Ministério Público Federal e depois com a decisão de um juiz de Cuiabá, o juiz federal, que inviabilizou. É rio, professor, mestre Rubens Figueiredo, ele é permitido fazer a sua navegabilidade. Fala do seu assoreamento. Todavia, o que acontece? Nós precisamos de uma sinalização, algumas correção no leito desse rio, esse é o estudo, a informação que eu tenho, permitindo nós darmos ali o escoamento de uma grande produção que é na região oeste e até mesmo parte do Médio Norte. Por isso, é fundamental que essa nova diretoria, que está o Mário, que está respondendo pela presidência, o Fernando, que passou por aqui, e o senhor, que é um conhecedor, um estudioso, naturalmente, das nossas potencialidades em relação aos nossos rios, fazer algo. Sobretudo, eu acho que é possível nós compatibilizarmos a construção das usinas hidrelétricas, todavia não perdendo de vista a questão das icrusas. O ministro Edson Lobão esteve aqui, presidente Collor, e disse aqui que isso, a construção dessas icrusas ia onerar a questão da tarifa, ou seja, a tarifa elétrica. Não é verdade. Até porque, tendo em vista que agora o governo federal está acabando de licitar a renovação das concessões das usinas que estão vencendo as suas concessões. Por que não parte desses recursos seja destinado para investimento na construção dessas icrusas? Com isso, nós estaremos resolvendo, ou seja, esse gargalo que é não só na região centro-oeste da Amazônia, mas sobretudo do Brasil, que imagina que nós temos vários potenciais que está sendo deixado de explorar e, com isso, diminuindo sobremaneira a questão do custo do transporte da nossa produção. É incompatível hoje se produzir no Mato Grosso, sobretudo nessa época do ano, quando está chovendo, as estradas estão deterioradas, presidente Collor. Acabou. Pra você ter noção, subiu o preço do transporte lá, algo parecido em torno de 28% a 32%. Não tem produtor, não tem empresário que possa, naturalmente, ter um produto para ser competitivo. Muitas vezes, nem aqui nos grandes centros, até porque não tem rodovia. Estou estourado. É ponte que rodou, é bueiro que rodou. Eu imagino que não está como no Acre, mas está parecendo quase o Acre, que está lá também inundado. Situações críticas. Por falta do quê? De uma política de transporte intermodal que certamente não só nós vamos reduzir a questão do frete, mas, sobretudo, dão melhor condições de transporte, ou seja, de escoamento de toda a riqueza que, sem sombra de dúvida, é grande e enorme na região centro-oeste, particularmente do meu estado. De maneira, Adalberto, esse é meu questionamento, certo, em relação que o senhor conhece bem, Telespires Tapajós, Paraguai, Paraná, questão do Araguaia, Tocantins, e Juruena, também, que é um rio
navegável e permitamos só apenas de boas políticas e, sobretudo, de decisão de política de Estado. Não é política de governo, é de Estado. Por isso, eu faço aqui, das minhas palavras, essas indagações, mas, acima de tudo, desejando sucesso a você, sorte e, se Deus quiser, faça uma boa gestão frente à direção da ANTAC, com os demais pares que ali estarão dirigindo através desse colegiado. Muito obrigado, presidente Collor. Muito obrigado a Sua Excelência, senador Jaime Campos, e passo a palavra ao doutor Adalberto Tokarski. Excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, ao responder a sua pergunta do Telespires Tapajós, já vou tomar a liberdade, porque é o mesmo assunto, está respondendo ao senador Jaime Campos. No nosso entendimento, tá, nós estamos num momento importante para a gente não deixar, vamos dizer assim, que a gente inviabilize a hidrovia Telespires Tapajós, que eu chamo de Juruena também. O que é que eu estou falando? Até porque, segundo, inclusive, no importante fórum que essa casa acabou de realizar, o representante do Ministério, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, confirmou que a usina de São Luís, ela vai ser licitada ainda esse ano. Por que estou chamando a atenção? Porque é necessário que, no mínimo, presidente Collor, deixemos a passagem da Iclusa. Eu não estou pedindo a Iclusa já não. De repente não estamos preparados com o orçamento do governo federal? Não. Deixe o encabeçamento da Iclusa. Ou, se não, dos estudos que praticamente estão completos, coloque a barragem numa posição em que tenha condições adequadas para você ter a Iclusa ou no corpo da barragem ou na sua lateral. Caso seja feito de outra forma, o que vai acontecer? Por exemplo, existem estudos que nessa barragem, para navegar, a gente precisaria, de repente, lá, por exemplo, uma barragem pequena para você afogar a cachoeira, presidente Collor. Uma barragem com 15, 17 metros. Só que vai ser construído 30, 35 metros. Então, a nossa Iclusa, ela tem que ser 30, 35. Então, eu vejo o seguinte, por que eu falo? Porque ali é a entrada, porque mais a montante, daí na sequência é que vai vir o Telespires, depois o Tapajós. Então, agora nós precisamos olhar com muito carinho, de repente, sentar à mesa. Hoje, essa comissão, ela tem a visão, no meu entendimento, adequado da importância de ter Iclusa. É sentar à mesa, sentar o governo, as partes referentes, o setor elétrico, o setor de transportes, tá? A essa casa, representante dessa casa, para a gente buscar uma solução que ela é urgente da seguinte forma. Se nada fizer, acredito que nós vamos ter um barramento. E só barramento já está a própria palavra. Vai impedir, inclusive, uma futura navegação. Agora, eu estive, senador Jaime Campos, logo após que assumi a gerência na ANTAC, eu estive na Federação de Agricultura do Mato Grosso, FAMATO, lá na ProSoja, fazendo uma palestra. Naquele momento eu falei que a nossa hidrovia era de médio tempo, não de curto prazo, porque existe uma complexidade. E, inclusive, recebi algumas críticas e mostrou, se passaram 7 anos, e agora, tá? Agora, com o investimento do governo federal na BR-163, está avançado para chegar a Miritituba, já está viabilizando, já está saindo grãos a partir do porto de Miritituba, presidente Collor. Só que nós poderíamos estar pegando esse produto 500 quilômetros mais adentro.
ou melhor, 1.000 quilômetros mais adentro, ou chegando pelo Telespires ou pelo Juruena. Acontece que tem 2 barragens já, como senador, já em construção, tá? Sem a eclusa. O meu entendimento de uma pessoa prática, nós devemos centrar energia para o quê? Navegar o Juruena, que lá acima, mais a montante, por exemplo, tem a cidade de Porto dos Gaúchos, não é isso, excelentíssimo senhor senador Jaime Campos? Por que é Porto dos Gaúchos? Porque chegava na navegação, em águas altas chega. Então, precisa, inclusive, menos intervenções. Por quê? Esse rio, os projetos de barramento mal foram iniciados. Então, nós temos uma condição de sermos práticos e traçar esse rumo. E o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, está sendo concluído. Nós precisamos olhar, ter ele como referência. Eu tenho certeza que vai indicar essa solução, dentro da minha visão, se eles forem extremamente lógicos, práticos. Tá? Então, 2 coisas. Há um avanço. Começamos a operar em Miritituba. Certo? Precisamos mais, para o futuro, buscar trazer a hidrovia até o Mato Grosso. Em relação aos CAPs, excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, eu entendo que há vantagens e desvantagens. No caso, os CAPs, eles eram deliberativos, hoje são consultivos. Se você pegar uma lógica de desburocratizar, ao passar pelo CAP, tá, um Conselho de Autoridade Portuária, é mais um ou. A gestão portuária, doutor Mário, toma uma decisão, mas daí tinha que passar pelo CAP. E o CAP analisava, eu como presidente do CAP, algumas vezes devolvi o projeto. Então, vamos ver, é mais um ou. Tá, no meu entendimento, tem a vantagem de que você coloca para todos os setores opinar sobre a gestão, sobre aspectos de decisão do porto. Por outro lado, você tem um ou que não é um ou rápido assim. Então, eu vejo que há vantagens, se a gente quer desburocratizar, essa é a vantagem, a celeridade. E nós precisamos nos portos brasileiros. Tá? E há desvantagem nesse aspecto. Com relação ao orçamento, é notório, a ANTAC praticamente duplicou, só com a edição da nova lei de portos, ela duplicou o número de outorgas e vai ter mais ainda. Então, vamos dizer, a hora que entrar os arrendamentos, vai ter um trabalho muito maior. Já foi autorizado pelo governo federal um concurso, e que você utilizar aquelas 140 vagas, mais os 50%, eu acredito que daí chega a alguma coisa razoável. Tá? Em relação ao orçamento, nós precisamos ficar vigilantes. Porque a ANTAC, no meu entendimento, ela passou o presidente Collor, com as competências que tem, ser um órgão estratégico a nível de governo federal, a nível de Estado brasileiro. Então, vamos dizer, a questão do orçamento, no meu entendimento, precisará, senador Wilder de Moraes, também acompanhar. Em relação à cabotagem, do excelentíssimo senador Flecha Ribeiro perguntou. Houve um tempo contra o almirante Jorge Machado, lá do Estado-Maior da Armada, que praticamente deixou de existir a cabotagem. Hoje já é um pouco, ela já está sendo reativada. Existem 2 empresas que recentemente, ou pouco recentemente, compraram novos navios, colocaram na cabotagem. A ANTAC, que tem a estatística portuária brasileira muito atualizada, sai mês a mês, e é publicado o anuário estatístico, mostrou o crescimento da cabotagem.
E o indicativo, presidente Collor, que a cabotagem no Brasil deverá aumentar. Mas veja o seguinte, minha posição é o seguinte, nós precisamos, nós brasileiros, gestores, precisamos buscar uma alternativa a essa opção como é que é dado o tratamento. E isso não é de agora. Isso que eu estou falando não é discussão de um governo, é uma discussão de Estado que vem. O modelo nosso, o que é? Colocou praticamente as mesmas obrigações da navegação do longo curso para a cabotagem. Eu entendo que se for sair um produto para exportação, presidente Collor, tem que ter controle. Controle absoluto. Na entrada, controle absoluto. Agora, do Brasil para o Brasil. A hora que você burocratiza, certo? O que é que se faz? Então vamos levar de São Paulo para o Nordeste de caminhão. Vamos levar o mais fácil, entre aspas, mas é mais oneroso para o Brasil. Conheço a fio, vindo do Paraná para o Centro-Oeste. Andei na BR-153, a Belém, Brasília, inúmeras vezes. Com muito medo. Com muito medo. Por quê? Os milhares de caminhões que circulam. Mas não são dali, eles saíram de São Paulo, estavam viajando um dia e meio. E aí, eu vejo que essa casa, inclusive, aprovou um avanço, presidente Collor. É a lei dos caminhoneiros. Não era possível para eles próprios deixar um caminhão, um motorista, dirigir 2.500 quilômetros. Isso é quase suicídio. Até porque é o seguinte, o que acontece hoje com os acidentes no Brasil? 50% estão envolvidos caminhões. A questão da burocracia, nós temos que buscar uma solução. E esta casa, que pensa muito, e essa comissão, que eu reputo, não é, porque estou ao seu lado, presidente Collor. Essa comissão, que eu já participei várias vezes e tive a honra de uma vez ser convidado no passado para colocar a posição sobre o transporte, ela realmente consegue pensar no Brasil. Então, eu vejo que essa questão da burocracia e até, por que não, a questão do combustível que é utilizado na cabotagem e o bunker que é utilizado na navegação de longo curso, que sai muito mais barato. Nós precisamos arrumar uma solução. Tá. Referente ao excelentíssimo senhor senador Rubem Figueiró. Eu falei, senador, não por desprestigiar a hidrovia do Paraguai. Até porque o exímio, entre aspas, porque o presidente Collor deu bastante tempo, mas para tratar dessa complexidade, eu não falei das hidrovias do Sul, do Tocantins praticamente, Araguaia, do São Francisco, do Parnaíba. Não falei, por exemplo, da navegação nos rios da Amazônia, Rio Negro, Solimões e assim por diante. Mas veja só, não passa por esse gestor aqui de não dar importância para essa importante hidrovia. Tanto é que é o seguinte, mesmo aqui, marcado, em se marcar essa sabatina, caso possível se confirme, tendo a posse, eu tenho uma agenda que marquei ontem. O que é? É para ir para Buenos Aires, acompanhando o MRE, o embaixador para a América do Sul, para nós tratarmos do comboio da hidrovia. Exatamente, foi feita uma restrição por parte da Argentina e nós vamos discutir. Do Paraguai, do Rio Paraguai, isso, do Rio Paraguai. Então, e veja o seguinte, no Rio Paraguai, o aumento de carga, no caso de minério de ferro, está aumentando e tem um projeto para aumentar mais. E também existe uma empresa, tá, que já está estruturada para retomar, certo? Tanto que está preocupado com a diminuição do comboio, tá? Para retomar o transporte de grãos no Rio Paraguai. Temos também tratativas de empresas que estão interessadas em transportar álcool
pelo Rio Paraguai. Eu vejo o seguinte, o Rio Paraguai é estratégico, não só para o seu estado, Mato Grosso do Sul, mas também para o Mato Grosso, certo? E, no caso específico, tá? Eu estava no Mato Grosso, excelentíssimo senhor senador Rubem Figueiró, quando foi colocado as hidrovias Paraguai e Araguaia como bode expiatório para parar as nossas hidrovias, vamos dizer assim, há alguns anos atrás, para atrasar. Então, tinha que ser a da vez e colocaram a Paraguai e a Araguaia. Então, eu vejo que nós temos dois grandes Mississippis, característicos do Mississippi. Eu tive a felicidade que pela ANTAC ia ajudar a liderar uma comitiva que foi no Mississippi. Tá? Então, veja só, são 3.000 quilômetros o Rio Paraguai, que dá para ter uma ampla navegação, que precisa basicamente o quê? Dragagem. Presidente Collor, no Brasil, acho que nós tivemos o avanço, e está a nova lei, 12.815, em que coloca o plano de dragagem 2. Quando teve um, foi muito importante. Eu estava lá no CAP de Belém, Santarém, Outeiro, Vila do Conde, presidindo o CAP, quando veio esse plano. Agora nós estamos indo para o 2. Retomamos o que ficou demandado muitos anos, a questão da dragagem nos portos brasileiros, que são estratégicos. Já tiraram alguns gargalos. Agora, nós precisamos, e nada melhor, porque essa comissão, que tem qualidade, tem competência para isso, para realmente o seguinte, utilizar essa expertise, essa boa experiência, para um grande plano de dragagem no Brasil. Porque aí é o seguinte, se você tiver várias empresas de dragagem fluvial, o custo vai ser muito menor. Se você tiver várias empresas de dragagem, de repente é o seguinte, nós podemos, presidente Collor, dobrar a quantidade de quilômetros de rios brasileiros só com dragagem, navegados. E fortalecer onde já tem a navegação, no Paraguai, tá? Fortalecer onde tem navegação no Araguaia. No Araguaia tem navegação. Inclusive, o senhor deputado Daltinho, lá do Mato Grosso, que tem a honra de estar aqui nos prestigiando, lá tem navegação. Só que não são de grandes barcaças, mas é uma navegação regional. Então, excelentíssimo senhor senador Rubem Figueiró, com a nova legislação, que tira essa questão da carga própria, ficou pacificado, vejo que o seu Estado, na minha opinião, pode participar mais, utilizar mais os rios. Veja só, eu estive em Três Lagoas há mais ou menos um mês, no encontro do G5+1. De Três Lagoas, que tem várias indústrias, algumas de celulose que fui conhecer, transporta um pouco da celulose pelo rio. Poderia transportar grãos. Goiás, que está mais acima, senador Wilder, sai por São Simão 3 milhões de toneladas. E o Mato Grosso do Sul, que está encostado ali, pouco utiliza a hidrovia. Tá? E essa hidrovia, que tem agora um investimento de 1,5 bilhões do governo federal e do governo do estado de São Paulo, para quê? Para melhorar ainda mais, alargar pontes, melhorar acesso das reclusas, então vai ser uma navegação mais franca, vamos dizer assim. Então, eu vejo o seguinte, e não só falo isso, excelentíssimo senador Rubem Figueiró, me coloco à disposição para engajar nessa briga pelo Mato Grosso do Sul. Tá? Sobre o Mississippi já falei, e ainda lhes digo, exatamente num passado, já, mesma coisa, Itaipu, se tivesse as reclusas, o seu estado sairia para o mar através do Rio Paraná. E colocar o seguinte, que essa nova legislação portuária, ela trouxe, presidente Collor, um importante
é uma importante liberdade, vamos dizer assim. Então, lá, vamos buscar um plano de dragagem, e lá já fala que você pode dragar com um contrato de 10 anos. No mundo que utiliza bem as hidrovias, é feito assim. Na Europa, tive a oportunidade de, pela ANTAC, ir conhecer a Bélgica e a Holanda. São praticamente o seguinte: contratos de dragagem permanente. A nossa Argentina, que a gente às vezes, de vez em quando, a gente fala, eles são assim, o assado. No passado fez contrato de dragagem na entrada do Rio Paraguai, tá? De 700 quilômetros, definindo o que, presidente Collor? Eu preciso de tal calado. Então, quer dizer, com a nova legislação, nós temos que perseguir, tá? Dragagem, e não para um ano, é tanta burocracia no Brasil. A gente gasta 2 anos para fazer uma... Olha só, no Rio Madeira, ele não é crítico ao governo, ao contrário. Tá? Nós temos 2 anos tentando dragar, a gente brigando para dragar o Madeira, porque em águas baixas dificulta. Tanto é, presidente, que alguns milhões de litros de combustível que vem em águas altas, em águas baixas, deixa de vir e vem de caminhão lá de São Paulo, passando pelo Mato Grosso, Rondônia e tal. Se tiver a dragagem, isso não acontece. Então, eu vejo o seguinte, a minha sugestão é essa questão da dragagem da navegação em rios interiores. Senador Jaime Campos. Senhor presidente. Eu agradeço o senhor... Com licença, Adalberto, pela ordem, Sua Excelência, senador Rubem Figueiredo. Infelizmente, eu tenho um compromisso de audiência agora às 10 horas, mas eu gostaria de agradecer a exposição feita pelo ilustre indicado do senhor Adalberto Tocassi e dizer a ele que essa viagem que fará a Buenos Aires, é bom lembrar que essa hidrovia que foi utilizada e muito bem delineada aqui pelo senador Jaime Campos, ela termina exatamente no porto de Palmira, no Uruguai, nas águas do Rio Paraná. Isso é muito importante que seja consignado, porque não é na Argentina, é no Paraguai, é no Uruguai. É um porto tradicional que permitia, para acrescentar, permitia que os navios internacionais viessem da Europa ou dos Estados Unidos e chegassem até Corumbá, e de Corumbá eram transportados, como disse o senador Jaime Campos, até Cuiabá. Isso no século passado. Que não fique nas calendas isso aí. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e pela adesão que Vossa Excelência dá agora ao meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Rubem Figueiredo. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Jaime Campos. Primeiro, quero dizer que quando eu disse aqui que ele é mestre, professor, expert do assunto aqui, de fato eu confirmei aqui, diante da clareza em relação à matéria, ele disse, olha, Palmira, no Uruguai, então é um estudioso, um mestre no assunto da questão da hidrovia. Segundo, eu queria sempre, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu quero registrar aqui a presença ilustre do meu amigo particular, deputado Daltinho Freitas, também da região da Araguaia, quando me referi aqui em relação à hidrovia Araguaia-Tocantins, ele também é um expert, um estudioso e, sobretudo, um lutador da implantação não só dessa hidrovia, mas, sobretudo, também da ligação do Mato Grosso através de São Feraguaia ao estado de Tocantins. Tem um projeto maravilhoso, mas, lamentavelmente, até agora não há nenhuma movimentação por parte do governo federal. E diz ele que, se me permite, Adalberto, fosse bem pragmático da sua observação, da sua resposta, até porque eu tenho um compromisso, mas eu gostaria de ver a sua resposta aqui. Isso queria comentar e agradecer a Vossa Excelência, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Wilder Moraes. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar o Adalberto Tocassi e dizer a grata satisfação da indicação dele para a Diretoria Nacional de Transporte Aquaviário e que a gente tem laços efetivos lá em Goiás, do irmão, da família dele. Parabéns, e demonstrou muito conhecimento e talento. E que tenho certeza que vai ser aprovado e que tem aí um grande desenvolvimento desse modal
de transporte do Brasil. E também gostaria de cumprimentar aqui presente o nosso deputado Adalto, lá de Mato Grosso, meu grande amigo também. Seja bem-vindo, Adalto. É isso, presidente. Só quero desejar sucesso aí para o nosso indicado, que tenho certeza que vai ser aprovado por nossa comissão. Só sugerir ao presidente Obrigado, Collor, excelente senador Wilder Moraes. Senador Jaime Campos. Solicitar ao Dalberto ser bem rápido, porque daqui a pouco não tem nem quem vai fazer a apuração dos votos aqui. Vai terminar, acho que o presidente... Mas já encerrou? Está encerrando já rapidão para nós apurarmos o voto. Daqui a pouco não tem nem senador para Vossa Excelência convidar para fazer os curtidos dos votos aí. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Volto a palavra ao doutor Adalberto Tokarski, indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Tá, inclusive... Para concluir, doutor Adalberto. Para concluir. Inclusive, 2 perguntas suas já foram respondidas. Tá? Mas o senhor me provocou no que eu, há 16 anos, não passo uma semana sem fazer a defesa da implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia. Tá? E dizia até, eu ainda vou ter cabelo para ver isso aí, complemento. Desculpa, senhor presidente Collor, não é desrespeito à comissão, mas é porque o tempo passa e a gente fica... Tá? E não falo de governo, não. Eu falo de que o Brasil, a forma, tá? A questão da cultura, de como está se tratando o avanço disso tudo. Mas olha só, eu acho que houve um avanço, senador, excelentíssimo senador Jaime Campos, com a conclusão das eclusas de Tucuruí. Agora foi acabado de ser lançado o edital do derrocamento do Pedral do Lourenço, tá? E nós temos o EVTEA que está sendo concluído para essa hidrovia. Eu vejo o seguinte, este rio Araguaia, só com dragagem praticamente resolve a navegação de 1.100 quilômetros, presidente Collor. Então, eu continuo defendendo porque, na verdade, é o seguinte, o rio Araguaia ele chega na beira da produção. A maior produção do Brasil, que é o estado de Mato Grosso. Está também ao lado do Tocantins, que tem o rio Tocantins. Mas, enquanto tiver energia, eu vou defender, porque, na verdade, ele é como um Mississippi que chega aqui, chega no centro do Brasil, perto de Goiânia até. Mas, em linhas gerais, espero ter respondido, excelentíssimo senador Jaime Campos. Muito obrigado a Vossa Senhoria, doutor Adalberto Tokarski. Eu indagaria a Suas Excelências, senhores senadores, se estão satisfeitos com as respostas oferecidas, se tem mais alguma dúvida. Então, dou por encerrada a sabatina e indago agora se os senhores senadores já votaram, todos já votaram. Dou, então, por encerrada a votação e convido os senhores senadores Jaime Campos e Wilder Moraes para atuarem como escrutinadores. Senhor presidente,
O resultado apurado pelos escrutinadores são 15 votos sim, 2 não e uma abstenção. 15 sim, 2 não e uma abstenção. Esse é o resultado, senhor presidente. Muito obrigado às suas excelências, os senadores Jaime Campos e Wilder Moraes, que atuaram como escrutinadores. Vou proclamar o resultado. Aprovada a indicação do senhor Adalberto Tokarski para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, por 15 votos favoráveis, 2 votos contrários e uma abstenção. Agradeço a presença do senhor Adalberto Tokarski, desejando-lhe uma profícua e exitosa missão como diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Prosseguindo com a nossa pauta do dia de hoje, o item 2, requerimento número 9 de 2014, desta comissão, em atenção à resolução número 44 de 2013, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 96 do Regimento Interno do Senado Federal, encaminho sugestão para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura promova a avaliação das políticas públicas relacionadas às concessões de rodovias e ferrovias, especialmente na região centro-oeste do país. É conhecido o gargalo imposto pelo grande déficit de infraestrutura na região. Autoria, Sua Excelência Senadora Lúcia Vânia. Observação: o requerimento foi lido na reunião do dia 26 de março de 2014. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 9 de 2014 desta comissão. Item 3 da pauta, requerimento número 10 de 2014 desta comissão. Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do nome do senhor Arno Hugo Agostinho Filho, secretário do Tesouro Nacional, dentre os convidados da audiência pública objeto do requerimento número 8 de 2014, lido na 5ª reunião extraordinária, no âmbito desta Comissão de Serviços da Infraestrutura, na data de 19 de março de 2014, com vistas a apresentar exposição informativa sobre o acórdão número 2186 de 2013, TCU plenário, especialmente sobre os resultados apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, em cumprimento ao determinado no item 9.3 do referido acórdão. Autoria, Sua Excelência Senador Ricardo Ferraço. Observação: o requerimento foi lido na reunião do dia 1º de abril de 2014. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 10 de 2014, de autoria de Sua Excelência o senador Ricardo Ferraço. Item 4, requerimento número 11 de 2014, desta comissão. Em atenção à resolução número 44 de 2013, e tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 96 do Regimento Interno do Senado Federal, encaminho sugestão para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura promova a avaliação das políticas públicas relacionadas à Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, fundo setorial que congrega despesas associadas às políticas do setor de energia elétrica pagas, principalmente por consumidores de energia e pelo Tesouro Nacional. Autoria, Sua Excelência Senadora Lúcia Vânia. Observação: o requerimento foi lido na reunião do dia 1º de abril de 2014. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 11 de 2014, de autoria de Sua Excelência Senadora Lúcia Vânia. Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, receberam também, juntamente com o relatório das mesas redondas
apresentados por aqueles que participaram do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, receberam também o acompanhamento dos compromissos assumidos pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes Terrestres sobre a atualização das obras. Então, Vossas Excelências, se tiverem alguma dúvida ou se tiver alguma discrepância entre o que Vossas Excelências conhecem em loco sobre o andamento dessas obras e o que está aqui apresentado pela Diretoria-Geral do DENIT, por gentileza, comuniquem-se imediatamente a esta secretaria desta comissão. Pela ordem, Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Fernando Collor, só para registrar alegria e parabenizá-lo pelo primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Vossa Excelência promoveu a discussão dos principais temas que definem e complicam a infraestrutura logística do nosso país. E mais do que discutiu, pelos anais que foi distribuído, o Fórum trouxe propostas para que viesse a resolver esse gargalo. Então, é um trabalho de excelência da comissão, tão bem presidida por Vossa Excelência, que eu quero aqui registrar e parabenizá-lo pelo primeiro Fórum sobre Logística no nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, pelas suas palavras sempre generosas em relação à condução dos trabalhos desta comissão, mas o resultado, a realização desse fórum e o seu resultado é fruto do trabalho conjunto de todos os integrantes desta comissão, da qual Vossa Excelência pontifica como das mais assíduos, dos mais competentes e daqueles que mais estão contribuindo com o sucesso dos nossos trabalhos. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Antes de encerrarmos a presente reunião e agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores senadores, convoco para a nossa próxima reunião, a realizar-se no dia 9 de abril de 2014, quarta-feira, às 7h30, neste plenário, não sem antes cumprimentar a Sua Excelência o senador Cacildo Maldaner, que hoje aniversaria. Está encerrada a reunião.